Você já se perguntou se o Anticristo, essa figura misteriosa das Escrituras, já está entre nós? Será que os sinais que foram profetizados estão se cumprindo diante dos nossos olhos? E muitos de nós nem percebemos. Hoje, vamos mergulhar nas profecias bíblicas, desvendando os sinais que nos alertam sobre a chegada dessa figura enigmática. Já deixe seu like, fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a maneira como vê o mundo hoje. O conceito do anticristo intriga e aterroriza crentes há muito tempo. Enraizado na profecia bíblica, o anticristo é visto como o antagonista final na luta épica entre o bem e o mal. As escrituras pintam um quadro vívido dessa figura, retratando-o como um líder carismático que enganará e dominará. O livro de Apocalipse, juntamente com outros textos bíblicos, fornece um roteiro de sinais que indicam sua chegada. Essas profecias têm gerado inúmeros debates e interpretações ao longo dos séculos. No mundo de hoje, a relevância dessas profecias parece mais urgente do que nunca. À medida que os eventos globais se desenrolam, muitos se perguntam se os sinais da vinda do Anticristo estão se manifestando diante de nossos olhos. A agitação política, desastres naturais e mudanças sociais contribuem para essa percepção. Este ensaio explorará esses sinais proféticos e examinará sua potencial presença em nosso contexto contemporâneo. Entender esses sinais é crucial para aqueles que desejam permanecer vigilantes e preparados. O anticristo é frequentemente descrito como uma figura que trará uma paz enganosa, apenas para revelar suas verdadeiras intenções mais tarde. Essa noção é particularmente relevante em um mundo que anseia por estabilidade e unidade. Ao examinar as características e ações associadas ao anticristo, podemos entender melhor os avisos apresentados nas Escrituras. Essa compreensão é vital para manter a fé e a prontidão. À medida que nos aprofundamos nos detalhes dessas profecias, é importante abordar o assunto com a mente aberta e o coração perspicaz. O objetivo não é incitar o medo, mas encorajar a consciência e a preparação espiritual. Ao reconhecer os sinais e entender suas implicações, os crentes podem navegar por esses tempos turbulentos com esperança e resiliência. A Bíblia oferece vários sinais proféticos que anunciam a chegada do Anticristo. Esses sinais estão espalhados por diferentes livros, incluindo Daniel, Tessalonicenses e Apocalipse. Um dos indicadores-chave é o surgimento de um líder que inicialmente se apresentará como um salvador. Essa figura ascenderá ao poder durante um período de crise global, oferecendo soluções que parecem boas demais para ser verdade. Sua capacidade de unir nações e trazer uma paz temporária é um marcador significativo. Outro sinal crucial é a ocorrência de engano generalizado. O anticristo é descrito como um mestre da decepção, usando seu charme e falsas promessas para desviar as pessoas. Essa decepção será tão pervasiva que até mesmo alguns dos fiéis poderão ser enganados. A Bíblia avisa que sinais e maravilhas acompanharão essa decepção, tornando-a ainda mais convincente. Esses supostos milagres desempenharão um papel crítico na consolidação da influência do anticristo sobre as massas. A turbulência econômica também é um sinal profético associado à chegada do anticristo. O livro de Apocalipse menciona uma besta que controlará a compra e venda, exigindo uma marca na mão ou na testa para realizar transações. Essa marca, frequentemente chamada de marca da besta, significa lealdade ao anticristo. O controle sobre os sistemas econômicos será uma ferramenta poderosa para manipular e subjugar as pessoas. Esse aspecto da profecia destaca a estratégia abrangente do anticristo para dominar todas as facetas da sociedade. Por fim, a reconstrução do templo em Jerusalém é considerada um sinal profético significativo. De acordo com a profecia bíblica, o anticristo profanará este lugar sagrado, declarando-se Deus. Esse ato de blasfêmia será um indicador claro de sua verdadeira identidade. A profanação do templo é um evento crucial na linha do tempo da profecia do fim dos tempos, sinalizando o início do reinado de terror definitivo do Anticristo. Entender esses sinais ajuda os crentes a permanecerem alertas e preparados para o que pode acontecer. Ao olharmos para o mundo de hoje, é natural nos perguntarmos se estamos testemunhando o cumprimento dessas antigas profecias. A paisagem global atual é marcada por instabilidade política, desafios econômicos e convulsão social. Essas condições criam um terreno fértil para o surgimento de uma figura como o Anticristo.
Muitos acreditam que tal líder poderia facilmente chegar ao poder oferecendo soluções para nossos problemas mais urgentes. Essa percepção é alimentada pela crescente complexidade e interconexão das questões globais. Um dos sinais mais convincentes é a ascensão de líderes carismáticos que prometem mudança e unidade. Essas figuras geralmente obtêm amplo apoio explorando o desejo coletivo por paz e prosperidade. Embora nem todos esses líderes sejam o anticristo, seu surgimento reflete a profecia bíblica de um enganador que cativará o mundo. O uso da mídia e da tecnologia amplificou seu alcance, tornando mais fácil influenciar a opinião pública e manipular as percepções. O controle econômico é outra área em que vemos o potencial cumprimento da profecia. O advento das moedas digitais e a crescente centralização dos sistemas financeiros podem abrir caminho para o tipo de domínio econômico descrito no livro de Apocalipse. O conceito de uma sociedade sem dinheiro não é mais um sonho distante, mas uma realidade iminente. Tais sistemas poderiam ser facilmente cooptados por um líder malévolo para exercer controle sobre a compra e venda, alinhando-se com a profecia da marca da besta. Além disso, os conflitos políticos e religiosos em andamento no Oriente Médio, particularmente em torno de Jerusalém, adicionam outra camada de complexidade. A ideia de reconstruir o templo ganhou força entre vários grupos, e qualquer movimento em direção a esse objetivo seria visto como um sinal profético significativo. Isso torna a dinâmica geopolítica na região particularmente relevante para aqueles que buscam sinais do anticristo. A convergência desses fatores sugere que poderíamos estar realmente à beira do cumprimento dessas antigas profecias. O anticristo é frequentemente retratado como uma figura de imenso carisma e influência. Descrições bíblicas enfatizam sua capacidade de cativar e persuadir pessoas de todas as esferas da vida. Esse carisma não é meramente superficial. Está profundamente enraizado em sua capacidade de entender e manipular desejos e medos humanos. Seus discursos serão convincentes, suas promessas sedutoras e seu comportamento tranquilizador. Esse nível de carisma é essencial para obter o apoio generalizado necessário para unificar as nações. Além de seu charme, o anticristo possuirá uma mente estratégica aguçada. Ele será hábil em identificar e explorar as fraquezas de indivíduos e nações. Essa perspicácia estratégica lhe permitirá navegar por paisagens políticas complexas e negociar acordos que parecem impossíveis. Sua capacidade de reunir partes conflitantes e formar alianças será uma marca registrada de sua liderança. Essa unificação será vista como uma conquista miraculosa, solidificando ainda mais sua posição como líder global. Os esforços de unificação do anticristo não se limitarão à política. Ele também buscará superar as divisões religiosas, apresentando-se como uma figura que transcende as fronteiras tradicionais. Essa unificação religiosa será um componente-chave de sua estratégia, pois lhe permitirá consolidar o poder em diferentes culturas e sistemas de crenças. Ao se posicionar como uma figura messiânica, ele atrairá seguidores de várias religiões, cada um acreditando que ele é o cumprimento de suas próprias profecias. No entanto, essa unificação terá um custo. As verdadeiras intenções do anticristo se tornarão gradualmente aparentes à medida que ele consolidar o poder. Seus esforços iniciais de paz darão lugar ao controle autoritário, revelando seu objetivo final de dominação. Essa transformação será marcada pelo aumento da opressão e perseguição daqueles que se opõem a ele. Entender essas características ajuda a reconhecer o anticristo, não apenas por suas ações, mas pelos motivos subjacentes que as impulsionam. Um dos aspectos mais insidiosos da ascensão do anticristo ao poder é a ilusão de paz que ele criará. De acordo com a profecia bíblica, o anticristo inicialmente se apresentará como um pacificador. Ele resolverá conflitos e negociará tratados de paz que parecem inaugurar uma nova era de estabilidade. Essa paz aparente será um fator importante para ganhar a confiança e o apoio da comunidade global. No entanto, essa paz será superficial e efêmera. A paz do anticristo será uma fachada estratégica projetada para levar o mundo a uma falsa sensação de segurança. Apresentando-se como um líder benevolente, ele desarmará a oposição potencial e consolidará seu poder. Essa paz enganosa mascarará suas verdadeiras intenções, permitindo que ele implemente sua agenda sem resistência significativa. O mundo estará ansioso para acreditar nessa paz, especialmente após longos períodos de conflito e instabilidade.
À medida que o poder do anticristo cresce, a verdadeira natureza de seu governo se tornará evidente. A paz que ele prometeu dará lugar ao aumento do controle e da opressão. Aqueles que resistirem ou se recusarem a se alinhar com seu regime enfrentarão perseguição. A unidade e a harmonia iniciais se dissolverão em um reino de terror, com o anticristo exercendo o poder absoluto. Essa mudança será um contraste gritante com a esperança e o otimismo que acompanharam sua ascensão ao poder. Entender a natureza enganosa da paz do anticristo é crucial para os crentes. Isso enfatiza a importância do discernimento e da consciência. Nem todas as promessas de paz e unidade são genuínas, e é essencial olhar além das aparências. Ao reconhecer os sinais dessa agenda enganosa, os crentes podem permanecer vigilantes e preparados para a verdadeira natureza do governo do anticristo. Essa consciência é uma parte vital da prontidão espiritual diante dos eventos do fim dos tempos. O objetivo final do anticristo, conforme descrito na profecia bíblica, é alcançar a unificação total dos sistemas políticos e religiosos. Essa unificação será sem precedentes, abrangendo todas as nações e religiões. O anticristo se posicionará como uma figura unificadora, capaz de superar divisões que existem há séculos. Esse objetivo será apresentado como um esforço nobre, com o objetivo de criar um mundo harmonioso e pacífico. No entanto, o verdadeiro propósito por trás dessa unificação será muito mais sinistro. Politicamente, o anticristo trabalhará para dissolver as fronteiras nacionais e estabelecer um único governo global. Esse governo será retratado como um passo necessário para enfrentar os desafios globais e garantir a estabilidade. O anticristo usará seu carisma e perspicácia estratégica para persuadir os líderes mundiais a ceder sua soberania em favor desse sistema unificado. Essa unificação política será um componente-chave de sua estratégia para consolidar poder e controle. Religiosamente, o anticristo terá como objetivo criar uma única fé universal. Esse esforço envolverá a fusão de elementos de várias religiões para formar um novo sistema de crenças sincréticas. O anticristo se apresentará como cumprimento de múltiplas profecias religiosas, ganhando seguidores de diferentes religiões. Essa unificação religiosa será crucial para garantir a lealdade de diversas populações. Também servirá para neutralizar a resistência potencial de grupos religiosos que podem se opor ao seu governo. O objetivo final do anticristo não é a unidade genuína, mas a dominação total. Ao controlar os sistemas políticos e religiosos, ele será capaz de exercer controle abrangente sobre todos os aspectos da vida humana. Essa unificação será imposta por meio de manipulação e coerção, em vez de consenso genuíno. Entender esse objetivo ajuda a reconhecer a verdadeira natureza da agenda do anticristo e a ameaça que ela representa. Também destaca a importância da vigilância e da preparação espiritual. Ao longo da história, muitas figuras foram identificadas como potenciais anticristos. Essas interpretações geralmente refletem os climas sociais e políticos de suas épocas. Por exemplo, durante o Império Romano, alguns dos primeiros cristãos identificaram os imperadores romanos como figuras do anticristo devido à perseguição aos cristãos. Da mesma forma, na Idade Média, líderes como Carlos Magno e vários papas eram às vezes vistos como anticristo por seus oponentes. Essas interpretações destacam a relevância duradoura da profecia bíblica em diferentes épocas. Na história mais recente, figuras como Adolf Hitler e Joseph Stalin foram rotuladas como anticristos. Seus regimes brutais e estilos de liderança carismáticos se encaixam em muitas das descrições encontradas na profecia bíblica. A devastação que eles causaram em suas tentativas de dominação global pareciam se alinhar com as características e ações do anticristo. Essas interpretações históricas servem como lembretes de como a profecia pode ressoar com eventos e personalidades contemporâneos. A era da Guerra Fria também viu um ressurgimento do interesse pelas profecias do anticristo. A tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, juntamente com a ameaça de aniquilação nuclear, levou muitos a acreditar que o fim dos tempos estava próximo. Líderes como o premier soviético Mikhail Gorbachev foram examinados em busca de sinais de serem o anticristo, particularmente quando ele pediu paz e reestruturação globais. Esse período destaca como os eventos geopolíticos podem moldar as interpretações da profecia bíblica.
Apesar dessas interpretações variadas, nenhuma dessas figuras históricas incorporou totalmente a imagem completa do Anticristo, conforme descrito nas Escrituras. A identificação de uma figura do Anticristo em cada época reflete as ansiedades e desafios daquele tempo. Essas perspectivas históricas nos lembram que, embora a identidade exata do Anticristo permaneça desconhecida, os sinais e características descritos na profecia bíblica continuam relevantes. Eles servem como um guia para discernir os tempos e permanecer espiritualmente vigilantes. Reconhecendo os sinais e a preparação à luz das profecias e seu potencial cumprimento, a vigilância é crucial. Os crentes são chamados a estar vigilantes e perspicazes, reconhecendo os sinais dos tempos. Essa vigilância envolve um profundo conhecimento da profecia bíblica e uma consciência dos eventos atuais. Ao se manterem informados e espiritualmente preparados, os crentes podem navegar pelos desafios impostos pela ascensão do Anticristo. Esta preparação não se trata apenas de identificar o Anticristo, mas também de manter uma fé forte. A prontidão espiritual é um componente crítico dessa vigilância. Isso significa nutrir um relacionamento pessoal com Deus e se firmar nas Escrituras. A oração regular, o estudo e a comunhão com outros crentes ajudam a fortalecer a fé. Essa base espiritual fornece a resiliência necessária para resistir ao engano e à perseguição. Conhecer a verdade da palavra de Deus é a melhor defesa contra as mentiras e manipulações do Anticristo. O apoio da comunidade é outro aspecto importante da preparação. Os crentes devem encorajar e apoiar uns aos outros para se manterem vigilantes. Isso inclui compartilhar insights, orar juntos e responsabilizar uns aos outros. Uma comunidade de fé forte fornece apoio mútuo e fortalece a determinação individual. Essa vigilância coletiva ajuda a manter o foco e resistir às pressões para se conformar ao regime do Anticristo. Por fim, manter a esperança é essencial. Apesar das profecias sinistras, os crentes têm a garantia da vitória final de Deus. A ascensão do Anticristo e as tribulações que se seguem fazem parte de um plano divino maior. Esse plano culmina no retorno de Cristo e no estabelecimento de seu reino eterno. Ao manter essa esperança em mente, os crentes podem enfrentar o futuro com confiança e coragem. Vigilância e fé andam de mãos dadas, fornecendo a força e a perspectiva necessárias para resistir. O conceito do Anticristo permanece tão relevante hoje como era nos tempos bíblicos. Os sinais proféticos descritos nas Escrituras fornecem um guia para reconhecer sua chegada e entender sua agenda. Ao examinarmos esses sinais no contexto dos eventos globais atuais, torna-se evidente que a vigilância é mais importante do que nunca. A ascensão de líderes carismáticos, o controle econômico e os esforços em direção à unificação política e religiosa ecoam as profecias do Anticristo. Reconhecer esses sinais é apenas o primeiro passo. Os crentes também devem estar espiritualmente preparados para enfrentar os desafios futuros. Isso envolve um compromisso profundo com a fé, baseado em um relacionamento pessoal com Deus e um entendimento completo das Escrituras. O apoio da comunidade e o incentivo mútuo são vitais para manter essa prontidão espiritual. Ao se manterem informados e unidos, os crentes podem resistir aos enganos e pressões do regime do Anticristo. A esperança desempenha um papel crucial nesta preparação. Apesar das provações e tribulações, os crentes têm a garantia da vitória final de Deus. Essa esperança fornece a força e a coragem necessárias para perseverar e permanecer fiel. A ascensão do Anticristo faz parte de um plano divino maior que leva ao retorno de Cristo e ao estabelecimento de seu reino eterno. Então, permaneçamos vigilantes e firmes em nossa fé. Ao reconhecer os sinais e permanecer espiritualmente preparados, podemos enfrentar o futuro com esperança e segurança. As profecias do Anticristo servem como um lembrete da importância da vigilância e da promessa do triunfo final de Deus. Incentivemo-nos uns aos outros e permaneçamos fiéis, sabendo que nossa esperança está segura em Cristo. E você, acredita que o Anticristo já está entre nós? Escreva sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui. Que possamos sempre buscar a verdade e estarmos preparados para o que está por vir. Até o próximo vídeo.